Eu ainda lembro da primeira vez que aquele frasco apareceu sobre a mesa da cozinha, como se tivesse surgido do nada, discreto, mas carregando consigo um peso que só hoje consigo compreender. Minha filha o trouxe junto com as sacolas do mercado, colocou ao lado do pão e do leite e disse que o médico havia recomendado. Eu, acostumado a confiar sem questionar, apenas assenti. A confiança, no fim das contas, foi minha maior ingenuidade. O rótulo tinha letras que eu mal conseguia enxergar direito, e o nome do medicamento era tão complicado que mais parecia código de alguma ciência que não me pertencia. Perguntei para ela o que era aquilo exatamente, e ela respondeu com a calma de quem já ensaiara a justificativa. É para ajudar o senhor a dormir melhor, papai. O médico disse que é normal na sua idade. Naquele instante, não desconfiei. Minha vida havia se tornado, desde a morte de minha esposa, uma sequência de silêncios preenchidos apenas pelas vozes que vinham de fora. Eu não era mais o homem que tomava decisões firmes, mas sim alguém que aceitava orientações, como se tivesse perdido parte da autonomia, junto com a companheira de uma vida inteira. Então, engoli o comprimido sem contestar, bebendo um copo d'água e acreditando que minha filha, que tanto dizia se preocupar, comigo estava me cuidando. Mal sabia que aquele pequeno gesto que parecia proteção era o primeiro elo de uma corrente invisível. Nos primeiros dias, notei algumas mudanças. O sono vinha rápido, pesado, como se alguém tivesse desligado o interruptor do meu corpo. Não era um descanso natural, desses que vêm depois de um dia de trabalho ou de uma boa caminhada, mas sim uma espécie de apagão. Eu dormia de repente e acordava com a boca seca, a cabeça confusa e os músculos pesados. Quando comentei com ela que estava estranho, que parecia não ser apenas um remédio para dormir, ela sorriu e disse que era normal, que os primeiros dias sempre eram de adaptação. Repeti para mim mesmo essa palavra, adaptação, como se fosse um mantra que justificasse a estranheza que meu corpo gritava. As semanas passaram e o frasco se tornou parte da rotina. Eu já não me lembrava do momento em que tinha decidido realmente tomá-lo. Ele estava lá todas as noites, do lado do copo d'água, colocado por ela com a mesma naturalidade de quem põe a mesa para o jantar. A confiança que eu tinha em minha filha era tamanha que comecei a acreditar que se não tomasse aquilo estaria sendo irresponsável comigo mesmo, que eu estaria negando um cuidado que ela, com tanta dedicação, dizia me oferecer. Mas havia algo estranho. Eu nunca tinha ido ao consultório junto com ela para pegar essas receitas. Sempre era ela quem trazia os papéis, sempre era ela quem resolvia. Eu me limitava a assinar alguns formulários que apareciam diante de mim, com letras miúdas que eu não lia direito. Minha memória, que sempre foi meu orgulho, eu conseguia lembrar datas, nomes, até os cheiros das colheitas no sítio do meu pai quando eu era menino, começou a falhar. Pequenos lapsos no início. Esquecer onde havia deixado as chaves, trocar o nome de um vizinho, perder a noção do horário. Minha filha dizia que era a idade, que todos passam por isso. Eu acreditava. A idade, afinal, é o bode expiatório perfeito para qualquer fragilidade. No entanto, havia algo mais profundo, um apagamento que não parecia natural. Às vezes eu acordava sem lembrar o que havia feito no dia anterior. Outras vezes, tinha a sensação de que as horas escapavam como areia entre os dedos. Certo dia, notei que o frasco já não era o mesmo. O rótulo tinha mudado, o nome era outro, mas o discurso de minha filha era idêntico. É o mesmo medicamento, só que de outra marca. Fica tranquilo, papai. Eu quis acreditar, mas uma voz pequena, dentro de mim, começou a cochichar que havia algo errado. Eu, que sempre trabalhei com números e documentos, que nunca assinava nada sem antes ler, estava aceitando sem questionar uma sequência de comprimidos que me transformavam em alguém cada vez mais calado, lento e dócil. Foi nesse ponto que percebi um detalhe incômodo. Cada vez que o frasco acabava, eu não participava da reposição. Não era eu quem ia à farmácia. Não era eu quem lidava com a receita. Tudo passava pelas mãos dela, até o dinheiro. Lembro de abrir minha carteira e notar que alguns valores que eu havia guardado já não estavam mais lá, substituídos por justificativas vagas. Precisei pagar a farmácia. Foi para os exames. O convênio não cobre isso.
Nunca questionei. Afinal, era minha filha. A mesma menina que carreguei no colo. A mesma que um dia confiei ser o meu futuro quando eu não tivesse mais forças. Os dias se tornaram semanas e as semanas, meses. Minha vitalidade foi escorrendo pelos cantos da rotina. Eu já não tinha mais ânimo para caminhar na praça, nem para jogar conversa fora com os vizinhos. Tudo parecia cansativo demais, como se uma sombra me acompanhasse, sugando a energia que antes eu tinha de sobra. Me tornei cada vez mais dependente, e minha filha parecia mais presente, mas não com aquele cuidado genuíno que aquece o coração. Era uma presença calculada, funcional, quase como alguém que controla um relógio. Ela me perguntava se eu havia tomado o remédio, se estava sentindo os efeitos, se precisava de mais alguma coisa. Mas nunca perguntava sobre o que eu realmente sentia por dentro. Naquele tempo, eu ainda não enxergava o fio que unia todas essas pequenas mudanças. O frasco era apenas um objeto, mas simbolizava uma transformação muito maior. Eu estava deixando de ser dono de mim mesmo. Cada comprimido que engolia me afastava um pouco mais da clareza, da autonomia e da vida que eu um dia conheci. Ainda não sabia, mas aquele era apenas o começo de um enredo muito mais sombrio. O frasco que eu aceitara sem questionar não era só um remédio. Era a porta de entrada para a descoberta que iria desmontar tudo o que eu acreditava sobre minha filha, sobre minha família e até sobre minha própria sanidade. E assim, sem perceber, o que começou como um simples cuidado noturno estava me empurrando para dentro de uma armadilha silenciosa. Eu ainda não fazia ideia, mas aquele pequeno frasco de comprimidos seria o primeiro sinal de que minha vida estava sendo administrada por mãos que não eram as minhas. Não demorou muito para que os efeitos daquele frasco começassem a se espalhar pela minha rotina, como uma névoa que lentamente toma todos os cantos da casa. No início, eram apenas pequenos desconfortos. Uma tontura leve ao levantar da cama, uma fraqueza que eu atribuía à idade, um cansaço que me fazia desistir de caminhadas que antes eram o ponto alto dos meus dias. Mas conforme as semanas se acumulavam, percebi que estava me tornando alguém que já não reconhecia. Meu corpo, que sempre fora um aliado fiel, parecia agora se rebelar contra mim, e cada movimento simples era acompanhado de uma exaustão inexplicável. Havia dias em que eu acordava com os músculos doloridos, como se tivesse carregado sacos de cimento durante a noite. Outras vezes era a mente que não respondia. Esquecia palavras no meio de frases, confundia compromissos e até perdia a noção do tempo. Minha filha, sempre atenta quando eu comentava sobre esses sintomas, tinha respostas prontas. É normal, pai. O senhor já não é mais um menino. Todo mundo passa por isso. E eu, ainda preso à confiança que sentia por ela, aceitava a justificativa como se fosse um veredito médico. A cada dia, entretanto, eu sentia uma diferença que não cabia na palavra normal. O peso não estava apenas no corpo, mas também no espírito. Era como se uma camada de chumbo tivesse se instalado sobre mim, tirando o brilho das pequenas coisas que antes me davam prazer. O café da manhã parecia insosso. O jornal matinal não despertava interesse. E até a música que costumava tocar no rádio parecia distante, abafada por uma espécie de apatia que me tomava por inteiro. Comecei a notar também que minha filha estava mais impaciente. Sempre que eu questionava a necessidade de continuar com a medicação, ela respondia com frases curtas, carregadas de irritação. O senhor não entende nada disso, pai. Confie em mim. E era justamente essa confiança que me mantinha calado. Eu acreditava que ela sabia mais do que eu, que estava cuidando de mim da melhor forma possível. Não via motivo para desconfiar da própria filha. Mas dentro de mim, algo estava errado. Eu percebia que não era apenas a passagem do tempo que estava roubando minha vitalidade. Havia algo diferente, quase químico, atuando em silêncio, transformando-me num homem passivo, dependente e cada vez mais frágil. Minha caligrafia tremia, minhas mãos já não tinham firmeza, e meu raciocínio, que sempre fora ágil, parecia se arrastar como um carro velho em subida íngreme. Houve um episódio que marcou esse período. Numa manhã,
Ao tentar descer a escada de casa, senti as pernas vacilarem e quase caí. Segurei firme no corrimão, o coração disparado, o suor frio escorrendo pela testa. Fiquei ali parado, respirando fundo, como um homem à beira de um colapso. Minha filha, quando soube, não demonstrou surpresa. É normal, pai. O remédio mexe um pouco com o equilíbrio, mas é melhor do que o senhor ficar sem dormir. Aquilo ficou ecoando na minha mente. Melhor do que o senhor ficar sem dormir. Eu me perguntava em silêncio se realmente estava ganhando alguma coisa com aquilo, ou se estava, na verdade, perdendo tudo. Mais tarde, um vizinho, daqueles antigos que conheciam minha disposição de outros tempos, comentou comigo: "Você anda sumido das rodas de conversa, está pálido, mais cansado, está tudo bem?" Eu forcei um sorriso e disse que sim, que era apenas a idade. Mas por dentro, senti um nó se formar. Eu sabia que não estava bem, mas não tinha coragem de admitir. Não queria acreditar que havia algo errado com aquilo que minha filha dizia ser cuidado. Aos poucos, minha dependência crescia. Já não conseguia passar uma noite sem a dose que ela colocava ao lado do copo d'água. Era como se meu corpo tivesse aprendido a precisar daquilo. E essa necessidade me assustava. Quem era eu sem aquele comprimido? Será que ainda conseguiria dormir naturalmente? Será que ainda era dono das minhas próprias vontades? Esse peso invisível se espalhava em todas as áreas da minha vida. Eu deixei de dirigir longas distâncias, com medo de uma tontura me trair no volante. Deixei de cozinhar minhas próprias refeições, porque às vezes esquecia os ingredientes ou me perdia no tempo. Passei a depender cada vez mais da presença da minha filha, que sempre surgia no momento certo, com a medicação pronta, como se tivesse calculado cada passo meu. Foi nessa fase que uma sensação incômoda começou a se formar dentro de mim. E se aquilo não fosse apenas cuidado? E se por trás do tom carinhoso e das justificativas repetidas houvesse outra intenção? Eu não tinha provas, apenas o instinto silencioso de um homem que já viveu demais para não reconhecer quando está sendo conduzido como gado. O corpo cedia, e com ele, a mente. Eu estava me transformando num fardo que precisava ser gerido, e minha filha, sempre tão prática, parecia assumir esse papel com naturalidade. Mas algo no fundo do meu peito me dizia que o peso que eu sentia não vinha só da idade, nem dos remédios. Vinha também do olhar dela, cada vez mais distante, como se me visse não como pai, mas como um problema a ser administrado. E foi nesse cenário de fragilidade, quando eu já me acostumava a acreditar que a vida estava se tornando um quarto escuro de onde eu jamais sairia, que veio o momento decisivo. Uma simples consulta médica, marcada para revisar meus exames, mudaria tudo. Porque lá, sentado diante do especialista, ouvindo suas palavras diretas, eu teria a primeira confirmação de que meu instinto não estava errado. E tudo começou com uma pergunta aparentemente simples: "Por que estão te dando isso?" Eu ainda consigo sentir o cheiro da sala naquele dia. Um misto de álcool gel, papel recém-impresso e aquele leve odor metálico dos equipamentos. Eu estava sentado na cadeira de couro diante do médico, as mãos pousadas sobre os joelhos, tentando conter o tremor que já se tornara habitual. Minha filha estava ao meu lado, inquieta, folheando uma revista sem realmente ler. O relógio marcava 9h30 da manhã. E eu me sentia mais cansado do que deveria. Era apenas uma revisão de rotina, uma dessas consultas que deveriam servir para confirmar que tudo estava sob controle. Mas havia algo naquela atmosfera que já me deixava desconfortável antes mesmo da primeira pergunta. O médico, um homem experiente de fala pausada e olhar atento, abriu meus exames com calma. Passou alguns minutos em silêncio, o som da folha sendo virada ecoando no consultório como se fosse o único ruído do mundo. Eu observava cada movimento, tentando decifrar algo em sua expressão. Finalmente ele ajeitou os óculos no rosto, olhou para mim e soltou uma pergunta que rasgou o ar como um trovão. "Seu fulano, por que estão te dando isso?" Ele segurava na mão a cópia de uma receita. Eu não sabia o que responder. A pergunta era simples, mas parecia conter uma acusação velada. Minha boca ficou seca, meu coração disparou. Olhei para minha filha em busca de socorro, e ela, num reflexo rápido, se adiantou. "É para ele dormir melhor, doutor. O senhor sabe como é. Ele andava muito agitado, não conseguia descansar."
O médico ergueu a sobrancelha, nada convencido. Voltou o olhar para mim, ignorando a tentativa de explicação dela. O senhor sente agitação? Insônia crônica? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu só sei que fico muito cansado, doutor. Durmo, mas acordo mais pesado do que antes. Esqueço coisas. Às vezes até me sinto meio perdido. Ele se inclinou para frente como quem guarda um segredo. Isso não é normal. E muito menos deveria ser causado por esses remédios. Esse tipo de medicação é extremamente forte. Costuma ser prescrito em casos muito específicos. Não faz sentido para o seu quadro clínico. O silêncio que se instalou em seguida foi sufocante. Minha filha tentava sorrir, mas a tensão nos olhos a denunciava. Eu, por outro lado, sentia dentro de mim um estalo, como se uma lâmpada tivesse sido acesa em um porão escuro. Pela primeira vez, alguém colocava em palavras o que eu vinha sentindo no corpo. Havia algo errado. O médico fechou a pasta e cruzou os braços. O senhor sabe quem prescreveu isso? Eu hesitei. As receitas sempre apareciam pelas mãos da minha filha. Eu apenas assinava, confiando que estava tudo certo. Respirei fundo e respondi: não sei ao certo. Minha filha trouxe. Disse que o médico tinha indicado. A expressão dele endureceu. Seu fulano, isso é grave. Eu vou ser direto. Esse medicamento pode estar afetando sua memória, seu equilíbrio, sua disposição. A longo prazo pode até comprometer sua saúde de formas irreversíveis. Quem autorizou isso não agiu com responsabilidade. As palavras dele cortaram como lâminas. Eu sentia cada sílaba penetrar em mim, mas ao mesmo tempo traziam uma estranha sensação de alívio. Eu não estava louco. Não era apenas a idade. Havia algo de concreto que explicava o peso invisível que vinha me esmagando dia após dia. Olhei para minha filha. Ela permanecia imóvel, tentando manter a compostura, mas eu percebia o nervosismo nos dedos que tamborilavam sobre a mesa. Quando o médico sugeriu que eu interrompesse imediatamente o uso e investigasse de onde vinham aquelas receitas, ela se apressou. Doutor, talvez o senhor não esteja entendendo. Esse medicamento foi recomendado sim, e tem funcionado. Ele dorme melhor, está mais tranquilo. O médico a cortou com firmeza. Isso não é tranquilidade, senhora. Isso é sedação. Existe uma diferença enorme. As palavras ecoaram na sala, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Sedação. Aquilo que eu vinha engolindo noite após noite não era cuidado, mas sim uma forma de apagar minha consciência, de me transformar em alguém dócil, submisso, silencioso. Saímos do consultório em silêncio. O sol lá fora parecia ofuscante demais, e cada passo até o carro pesava como se eu estivesse carregando correntes invisíveis. Minha filha falava rápido, tentando justificar. Esse médico é ultrapassado, não sabe o que está dizendo, pai. Os novos protocolos são diferentes, é normal que ele questione. Eu apenas ouvia, sem responder. Algo dentro de mim havia mudado. A confiança cega, aquela fé que me fazia engolir qualquer comprimido sem questionar, tinha se quebrado. Naquele dia, sentado no banco do carro, comecei a juntar as peças que antes estavam soltas. O cansaço extremo, a memória falha, a apatia crescente, o dinheiro que sumia para pagar supostos tratamentos. Tudo parecia formar uma imagem que eu ainda não queria aceitar. E essa imagem tinha um rosto, o da minha própria filha. Foi ali que percebi que não se tratava apenas de um erro médico ou de uma medicação mal indicada. Havia algo maior, algo premeditado, escondido nas entrelinhas da rotina. Eu não sabia até onde ia a verdade, mas sabia que precisava descobrir. E a partir daquele instante, cada gesto dela, cada palavra, cada justificativa começou a ser observada por mim com outros olhos. O olhar de quem finalmente desconfiava. Nos dias que se seguiram àquela consulta, a casa parecia a mesma, mas já não era. O sofá da sala continuava no mesmo lugar. A cozinha ainda guardava o cheiro do café que eu preparava todas as manhãs, e o relógio da parede mantinha o mesmo tic-tac compassado. Mas havia um silêncio novo, pesado, que se instalava cada vez que minha filha entrava pela porta. Eu a observava com mais atenção. Reparava nos detalhes que antes me passavam despercebidos.
O jeito como desviava o olhar quando eu perguntava sobre os remédios, a pressa em mudar de assunto, a irritação disfarçada quando eu insistia. Na primeira vez em que tentei falar sobre o que o médico havia dito, ela apenas riu, como se eu tivesse escutado um comentário qualquer, sem importância. Pai, o senhor está levando as coisas a sério demais. Cada médico tem uma opinião. Esse aí é antiquado, não sabe dos protocolos mais modernos. Confie em mim. Confie em mim. A frase que antes me confortava, agora soava como uma ordem, quase uma chantagem emocional. Eu queria acreditar, mas a semente da dúvida já estava plantada, e cada vez que ela repetia aquelas palavras, o chão sob meus pés se tornava mais frágil. Comecei a perceber que ela evitava a todo custo entrar em detalhes. Perguntava quem era o médico que prescrevera originalmente, e ela desviava. Um especialista do convênio, mas não vale a pena ficar lembrando nomes, pai. Perguntava sobre os custos que ela dizia ter coberto, e ela mudava o tom. O senhor sempre foi tão cuidadoso, não precisa se preocupar com isso agora. Eu resolvo. Perguntava por que a receita nunca estava comigo, e a resposta vinha rápida demais, como se já estivesse pronta. Porque eu agilizo, pai. O senhor não precisa perder tempo com burocracia. As respostas nunca vinham de fato. O que vinha eram atalhos, justificativas fáceis, explicações que pareciam ensaiadas. Eu passava noites lembrando do olhar do médico, sério, preocupado, repetindo aquela pergunta simples que não me saía da cabeça. Por que estão te dando isso? Eu começava a entender que talvez a única pessoa que tivesse essa resposta estivesse ali dentro da minha casa, mas preferia se calar. O silêncio dela começou a se tornar mais ensurdecedor do que qualquer grito. Quando eu dizia que não queria tomar o comprimido, ela me encarava com um olhar firme, quase de reprovação, como se eu fosse uma criança desobediente. Se eu insistia na recusa, vinha a frase que me cortava. Então não reclame se voltar a passar mal, pai. Eu só quero o seu bem. Era como se estivesse me culpando por querer me libertar daquilo. Então, muitas vezes, para evitar discussões, eu engolia o comprimido, mas não sem sentir que cada gole de água levava junto um pedaço da minha dignidade. Houve uma noite em que decidi não tomar. Fingi engolir. Esperei ela sair do quarto e guardei o comprimido no bolso da calça. O coração acelerava, não por medo da consequência médica, mas por medo da reação dela se descobrisse. Deitei-me na cama e fiquei acordado, observando as sombras dançarem no teto, sentindo pela primeira vez em meses a insônia voltar como uma velha conhecida. E, paradoxalmente, aquilo me trouxe alívio. O sono não veio, mas a lucidez, sim. Acordei, cansado, mas com a mente mais clara, mais próxima de quem eu realmente era. No café da manhã, ela perguntou com naturalidade: "Dormiu bem, pai?" Eu hesitei, mas respondi que sim. Ela sorriu satisfeita, como se tivesse certeza de que eu havia obedecido. Aquele sorriso me fez compreender que seu silêncio não era inocente. Ela sabia mais do que dizia. Estava me escondendo algo, e esse algo tinha a ver não só com minha saúde, mas com o controle que exercia sobre mim. A partir desse dia, comecei a guardar os comprimidos em segredo, alguns no bolso, outros no fundo da gaveta, sempre escondidos, de forma que ela não percebesse. Eu queria ver até onde isso ia, e o que descobri foi assustador. Quanto menos remédios eu tomava, mais energia eu recuperava. A memória já não falhava tanto. A força nas pernas parecia retornar aos poucos, e até o apetite voltou. Era como se meu corpo respirasse de novo, livrando-se de uma prisão química. E, no entanto, cada melhora minha parecia incomodar minha filha. Ela me perguntava com insistência se eu havia tomado a dose, e quando respondia que sim, percebia seu olhar me medindo como se buscasse sinais. O silêncio dela agora já não era apenas evasivo. Era cúmplice de algo que eu ainda não compreendia, mas que se revelaria em breve. Foi então, mexendo em um armário que raramente era usado, que vi algo que mudaria de vez a direção dessa história. Entre papéis velhos, contas acumuladas e uma pasta mal fechada, estavam documentos que não deveriam estar ali. Receitas em meu nome, notas fiscais de farmácia e extratos bancários que não batiam com o que eu lembrava ter gasto. O silêncio dela, enfim, começava a ganhar voz. E a voz não era de cuidado,
era de manipulação. A descoberta aconteceu quase por acaso, mas hoje percebo que nada daquilo foi coincidência. Era uma manhã qualquer, dessas em que a rotina parece previsível. Café passado, jornal sobre a mesa e um silêncio que só era interrompido pelos passos da minha filha apressada pela casa. Eu estava procurando um casaco mais grosso, guardado num armário que raramente usava, quando percebi que a porta estava meio entreaberta. Aquilo chamou minha atenção porque aquele armário sempre ficava trancado. Ela mesma dizia que era onde guardava documentos importantes para evitar bagunça. Empurrei a porta devagar e ali dentro encontrei um mundo que não deveria existir. Pilhas de papéis estavam desorganizadas, algumas pastas mal fechadas e envelopes amarelados que carregavam meu nome escrito em letras que não eram minhas. Peguei o primeiro envelope e, ao abri-lo, senti o coração disparar. Era uma receita médica em meu nome, com uma assinatura que parecia apressada, quase ilegível. O mais estranho é que a especialidade indicada não correspondia ao meu quadro clínico. Não havia motivo para aquele medicamento constar ali. Continuei olhando, e quanto mais eu mexia, mais a sensação de traição crescia. Havia notas fiscais, de farmácia, todas registradas com meu CPF, e valores que não batiam com os gastos que eu lembrava. Algumas contas ultrapassavam o preço de uma compra simples de remédio. Eram quantias maiores, como se tivesse havido acréscimos além do medicamento. Ao lado encontrei cópias de transferências bancárias feitas diretamente da minha conta, justificadas como tratamento médico. Mas eu não me lembrava de ter autorizado nada daquilo. Senti as pernas fraquejarem. Sentei no chão frio, espalhando os papéis ao meu redor como quem procura sentido em meio a um quebra-cabeça que nunca pediu para montar. A cada folha virada, a imagem ficava mais clara. Minha filha não apenas estava controlando os remédios, como também manipulava minhas finanças, usando minha saúde como cortina para movimentar um dinheiro que eu mal percebia sair. Entre as pastas, encontrei ainda algo mais perturbador: um caderno de anotações. Nele, rabiscos rápidos indicavam datas, valores e observações que mais pareciam registros de um controle invisível. Havia anotações como ajustar dosagem, próxima, consulta, comprovar gasto e até convencer papai a assinar. Cada linha era como uma punhalada. O que antes parecia cuidado, agora se revelava como um plano meticuloso. Enquanto lia, lembrei das noites em que ela aparecia no meu quarto, perguntando com insistência se eu havia tomado o comprimido. Lembrei das vezes em que ela dizia que a farmácia estava mais cara, quando na verdade talvez não estivesse comprando só o que dizia. Lembrei também do médico sentado à minha frente perguntando: "Por que estão te dando isso?" A resposta agora parecia estar diante de mim. Estavam me dando porque alguém precisava que eu acreditasse na doença, no cansaço, na fragilidade, tudo para que o controle se mantivesse. Fechei os olhos por um momento, sentindo a respiração pesar. Não era apenas sobre saúde, era sobre poder, sobre alguém que deveria zelar por mim, mas estava me reduzindo a um objeto de manipulação, como se eu fosse um recurso a ser explorado até o último centavo. A confiança que eu sempre depositara nela se transformava agora em um gosto amargo de desconfiança, quase ódio. Voltei a empilhar os papéis, tentando manter a calma. Não podia agir por impulso. Se ela descobrisse que eu havia mexido ali, tudo poderia ruir antes que eu estivesse preparado. Precisava de estratégia, precisava de tempo. Mas uma coisa estava clara: eu não podia mais ser o homem passivo que engolia comprimidos e justificativas. Aquele armário trancado que, portanto, tempo passou despercebido, havia se tornado a porta de entrada para a verdade. E a verdade, eu sabia, seria ainda mais cruel do que eu imaginava. Fechei a porta com cuidado, voltei para a sala como se nada tivesse acontecido e esperei o dia passar. Minha filha voltou, colocou o frasco ao lado do copo d'água, sorriu, como se fosse uma rotina inocente. Mas naquele sorriso eu já não via cuidado, via cálculo. A partir daquele momento, cada gesto dela era para mim um código a ser decifrado, cada palavra uma pista. Eu havia descoberto o suficiente para entender que a história tinha camadas mais profundas e eu estava prestes a desenterrá-las. O peso invisível que carregava não era mais só dos remédios.
Agora era o peso do segredo que eu guardava. Eu sabia, e esse conhecimento, silencioso, era a primeira arma que eu tinha contra o jogo dela. Naquela noite, quando a casa já estava mergulhada no silêncio e eu escutava apenas o tic-tac lento do relógio na sala, sentei-me à mesa da cozinha com a pasta de papéis que havia retirado às escondidas do armário. Espalhei tudo diante de mim, como um investigador diante das provas de um crime. A lâmpada amarela iluminava cada detalhe das folhas, e era como se a luz trouxesse à tona a verdade que por tanto tempo esteve escondida nos cantos da minha vida. Comecei a analisar os extratos bancários, linha por linha. Ali estava meu nome, meu CPF, minha assinatura escaneada em autorizações que eu não me lembrava de ter concedido. Transferências periódicas, todas com a mesma justificativa: tratamento médico, compra de medicamentos, exames laboratoriais. Mas os valores eram exorbitantes. Ninguém gastava tanto em remédio sem estar em estado terminal. E eu, apesar da fadiga e dos lapsos de memória, não era um doente em fase final. Pelo contrário, sempre tive saúde de ferro até que aquelas pílulas entraram na minha rotina. Quanto mais eu lia, mais indignado me sentia. Ao lado dos extratos, encontrei notas de compras em farmácias com valores absurdos, seguidos de registros de saques feitos em dinheiro, sempre logo após esses supostos pagamentos. Era como se alguém estivesse lavando o dinheiro por meio da minha saúde. Foi aí que percebi. Não se tratava apenas de exagero ou de desleixo. Era intencional. O dinheiro não estava sendo usado para mim, mas para algo ou alguém que precisava se sustentar às minhas custas. Peguei o caderno de anotações. Novamente. Em meio a rabiscos de dosagens e datas, havia uma página marcada com caneta vermelha. Li com cuidado. Manter controle. Evitar que ele questione. Justificar gastos com convênio. Cobrir parcelas atrasadas. Meu coração parou por um segundo. Cobrir parcelas atrasadas. Que parcelas? Continuei lendo e logo encontrei o que não queria. Havia referências diretas a pagamentos de dívidas que nada tinham a ver comigo. Cartão atrasado, mensalidade escola, financiamento carro. Tudo descrito como se fosse parte de um sistema. Era como se minha vida, meu nome e minha conta bancária tivessem se transformado num cofre particular para sustentar o estilo de vida da minha filha. A ficha caiu de vez quando encontrei, preso a um clipe de papel, um contrato de empréstimo. Estava no meu nome, mas eu jamais havia assinado aquilo conscientemente. O valor era alto, suficiente para quitar dívidas que não eram minhas. Senti a respiração prender, as mãos suarem. Era claro agora. Não apenas me medicavam à força para me manter dócil, mas também estavam usando minha suposta fragilidade como justificativa para me transformar em financiador de uma vida que não era minha. As palavras do médico voltaram à minha mente como marteladas. Isso não é tranquilidade. Isso é sedação. Eu entendi, enfim, que o objetivo nunca foi o meu descanso. Era a minha neutralização. Quanto mais quieto eu estivesse, mais fácil seria para ela mover as peças e manipular meu patrimônio, meu nome, minha própria existência. A imagem de minha filha sorridente ao colocar o copo d'água com o comprimido ao lado da cama se transformou em algo sinistro. Aquilo não era gesto de cuidado, era a rotina de manutenção de um plano. Ela precisava que eu continuasse acreditando que era apenas idade, que o cansaço era natural, que a confusão mental era o preço de ficar velho. Porque enquanto eu acreditasse nisso, ela poderia continuar alimentando sua vida às minhas custas. Deixei os papéis sobre a mesa e encarei o vazio da sala. Eu me sentia traído, mas também lúcido como não me sentia havia meses. Entendi que não podia mais continuar sendo vítima silenciosa. Precisava de ajuda, precisava me proteger. Aquela não era mais uma questão de saúde, mas de sobrevivência. Na manhã seguinte, acordei com os olhos ardendo de tanto ler, mas com a decisão tomada. Enquanto ela saía para resolver coisas no banco, eu guardei as provas em uma pasta discreta e vesti minha melhor camisa. Não iria mais permitir que o silêncio e as evasivas dela me aprisionassem. Eu precisava de alguém que me ajudasse a traduzir toda aquela papelada em um escudo legal.
Alguém que pudesse transformar minha descoberta em defesa concreta. E assim, pela primeira vez em muito tempo, não fui à farmácia, não fui ao mercado. Fui a um lugar que ela jamais imaginaria. O escritório de um advogado. O escritório ficava em um prédio antigo do centro, desses com elevadores lentos e corredores silenciosos. Eu me lembro de ter parado diante da porta de vidro, hesitando por alguns segundos antes de entrar. Não era fácil para mim admitir que precisava de ajuda, ainda mais de um advogado. Sempre fui do tipo que resolvia as próprias questões com firmeza e palavra. Mas naquele momento eu já sabia. Estava diante de algo maior. Algo que não conseguiria enfrentar sozinho. O recepcionista me atendeu com formalidade, pediu que aguardasse alguns minutos e eu fiquei sentado em uma poltrona de couro que rangia a cada movimento. A pasta com os papéis estava sobre o meu colo e eu a segurava como se fosse uma extensão do meu corpo. Aqueles documentos não eram apenas provas, eram minha vida, meu esforço de décadas, tudo transformado em números e justificativas fraudulentas. Quando finalmente fui chamado, entrei em uma sala iluminada por uma grande janela, onde o advogado, um homem de meia-idade, me cumprimentou com firmeza e pediu que me sentasse. Contei minha história sem rodeios. Falei sobre os medicamentos, sobre as mudanças em meu corpo, sobre a consulta em que o médico me alertara. Abri a pasta e espalhei os papéis diante dele, exatamente como havia feito em minha cozinha. Enquanto falava, percebia o olhar dele se transformar. No início era apenas a atenção profissional de alguém ouvindo um cliente, mas aos poucos foi se tornando indignação contida. Ele folheava cada extrato, cada receita, cada contrato, e de vez em quando soltava um suspiro de quem já havia visto muita coisa, mas ainda se surpreendia com a crueldade humana. Seu fulano, disse depois de alguns minutos em silêncio, organizando as folhas sobre a mesa. O senhor precisa se proteger imediatamente. A frase ecoou em mim como um veredito. Eu sabia que havia algo errado, mas ouvir aquelas palavras de alguém que entendia de leis e contratos era como receber a confirmação final de que não se tratava de paranoia. Era real, ele explicou com calma, que as receitas falsas, os contratos de empréstimo e as transferências indevidas configuravam fraude. Pior, se alguém quisesse, poderia usar aquele quadro de suposta debilidade, reforçado pelos remédios que me davam, para me declarar incapaz de gerir meus próprios bens. Eu, que sempre fui trabalhador, que construí minha vida com suor e sacrifício, poderia ser reduzido a um mero incapaz, entregue nas mãos de quem me explorava. A ideia me revoltou de tal forma que senti os punhos se fecharem. O senhor tem provas suficientes para reverter isso, continuou ele, mas precisa agir com cautela. Se sua filha desconfiar que descobriu, ela pode tentar acelerar o processo. É preciso montar uma defesa sólida, registrar essas evidências e, se necessário, ingressar com uma ação preventiva. A cada palavra, eu sentia tanto medo quanto alívio. Medo de que fosse tarde demais, mas alívio por finalmente ter um caminho. O advogado me deu instruções claras: guardar cópias em lugar seguro, não comentar nada dentro de casa, observar os próximos passos dela. Disse também que poderíamos acionar o banco para contestar os contratos e até envolver a polícia, caso as assinaturas fossem comprovadamente falsas. Saí do escritório com as pernas bambas, mas com uma nova chama dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia apenas vítima. Eu tinha em mãos uma possibilidade de virar o jogo. Enquanto caminhava de volta pelas ruas movimentadas do centro, percebi algo curioso. As pessoas passavam apressadas, preocupadas, com seus próprios problemas, e ninguém poderia imaginar que ali, naquele senhor de passos lentos, havia uma guerra silenciosa em andamento. Mas eu sabia. Sabia que, a partir daquele momento, cada gesto teria que ser calculado, cada palavra medida. Quando cheguei em casa, minha filha estava na sala, assistindo televisão. Sorriu ao me ver, perguntou onde eu havia estado. Respondi que tinha ido pagar contas atrasadas. Ela não desconfiou de nada. Colocou o frasco de comprimidos sobre a mesa, como sempre fazia, e disse: "Tome, pai. É hora do seu remédio." Olhei para o frasco, para ela, e depois para dentro de mim. Algo havia mudado. Eu já
Não era mais o mesmo homem dócil que engolia sem questionar. Agora eu tinha consciência, tinha provas, tinha apoio. Ainda não era hora de revelar nada, mas eu já sabia. O jogo tinha virado, mesmo que ela ainda não soubesse, e naquele instante, percebi que o silêncio que antes me esmagava agora era minha arma. Eu não precisava confrontá-la de imediato. Precisava esperar, observar, acumular forças. O momento do acerto viria, e quando viesse, não haveria comprimido ou desculpa capaz de apagar a verdade. Por mais que eu tivesse decidido manter silêncio como o advogado me aconselhara, havia dentro de mim uma pressão crescente. Um nó que se apertava a cada comprimido que ela colocava ao meu lado, a cada olhar disfarçado de cuidado. O tempo parecia correr em círculos e o peso do segredo que eu carregava me deixava exausto. Eu sabia que precisava ser estratégico, mas também sabia que ninguém consegue engolir humilhação e traição sem que uma hora a voz exploda. E esse momento chegou mais rápido do que imaginei. Foi num domingo, quando alguns parentes vieram para o almoço. Minha filha havia convidado tios e primos como se fosse uma reunião de família comum, cheia de conversas sobre política, futebol e lembranças de outros tempos. Eu fiquei sentado à cabeceira da mesa, calado, observando cada detalhe. Os papéis que eu guardara estavam escondidos no quarto, mas a verdade que carregava já não cabia apenas dentro da pasta. Ela transbordava dentro de mim. A certa altura, um primo comentou sobre como minha filha era dedicada, sobre como ela havia assumido a responsabilidade de cuidar do pai sozinha, e como isso era admirável. Todos assentiram. Alguns até aplaudiram o gesto. Eu sorri, mas por dentro senti uma pontada de amargura. Admirável? Aquelas pessoas viam apenas a superfície, a encenação. Ninguém sabia o que realmente acontecia dentro das paredes daquela casa. Ninguém imaginava o quanto eu havia me tornado prisioneiro de uma farsa cuidadosamente mantida. Foi quando ela, embalada pelo elogio, respondeu: "Faço o que posso. Papai precisa de alguém que cuide dele, que organize as coisas, que garanta que ele esteja bem." A frase foi a faísca que incendiou tudo. Não aguentei mais. Respirei fundo, apoiei as mãos sobre a mesa e, antes que pudesse me conter, deixei a voz sair, firme, carregada de uma dor que já não cabia em mim. "Você fez isso comigo, filha?" O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Os olhares se voltaram para mim, alguns confusos, outros assustados. Minha filha arregalou os olhos, sem saber o que dizer. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. "O que o senhor está falando, pai?" disse, num tom que misturava nervosismo e incredulidade. Eu bati a mão sobre a mesa, fazendo os talheres tremerem. "Estou falando dos remédios, dos papéis que encontrei, das receitas em meu nome, dos contratos que nunca assinei, do dinheiro que sumiu da minha conta para pagar dívidas que não eram minhas. Estou falando da farsa que você construiu, me dopando para que eu não tivesse forças de perceber." Os parentes se entreolharam, boquiabertos. Alguns começaram a murmurar, outros tentaram interromper, mas eu não parei. Era como se anos de silêncio tivessem se rompido de uma só vez. "Eu confiei em você", continuei, a voz embargada. "Depois que sua mãe se foi, eu acreditei que você seria meu amparo, que estaria ao meu lado. Mas você transformou meu cuidado em lucro, minha velhice em oportunidade. Você não queria apenas me ajudar, queria me controlar. E conseguiu, por um tempo." Ela tentou reagir, a voz tremendo. "Isso é um absurdo. O senhor deve estar confundindo as coisas. Alguém deve ter mostrado documentos errados." Levantei-me e apontei o dedo para ela, firme, como um pai que já não admite mais desculpas. "Confundindo? Eu estive no médico, filha. Ele me perguntou por que estavam me dando aquilo. E sabe por quê? Porque não havia motivo clínico nenhum. Você me envenenou com calmantes, me fez acreditar que era a idade que me derrubava. Enquanto usava minha assinatura e meu nome para pagar a sua vida." Ela ficou pálida. Os parentes murmuravam cada vez mais alto. Alguns já encaravam minha filha com olhos de reprovação. Uma tia, indignada, perguntou em voz alta: "É verdade isso, menina? Você fez isso com o próprio pai?" Minha filha gaguejou, tentando se defender, mas as palavras se atropelavam. O teatro estava desmoronando e todos ali podiam ver.
Eu, que por tanto tempo fui retratado como o velho cansado e dependente, agora estava de pé, lúcido, firme, denunciando o que acontecia. Você roubou mais do que meu dinheiro, disse, a voz agora mais baixa, mas cortante. Roubou minha confiança, minha paz, minha autonomia. E isso, filha, não tem receita nem contrato que devolva. O almoço terminou em um caos de murmúrios, olhares acusadores e uma filha que já não conseguia esconder a verdade. Alguns parentes me abraçaram discretamente. Outros saíram constrangidos, mas todos levaram consigo a semente da dúvida. E eu sabia que essa semente iria germinar. Quando a última porta se fechou e ficamos sozinhos, ela tentou falar, mas eu apenas levantei a mão e disse, não diga mais nada. Já não acredito nas suas palavras. Agora, só acredito no que está no papel. E era justamente no papel que eu encontrara a verdade. Mas ainda viria mais, porque o que começou como uma revelação dentro de casa logo se tornaria um escândalo que ecoaria fora dela, expondo tudo para quem quisesse ver. Nos dias que se seguiram ao confronto, o silêncio dentro de casa se transformou em algo quase palpável. Minha filha evitava cruzar olhares comigo, caminhava pelos corredores como uma sombra, fechava a porta do quarto com mais força do que o normal. Mas o que ela não percebeu é que as palavras que soltei diante da família já haviam se espalhado. Uma casa nunca guarda um segredo depois de um almoço de domingo conturbado. As paredes não conseguem conter a indignação dos que saem comentando pelas ruas, repetindo trechos daquilo que ouviram. E logo percebi que não era apenas dentro de casa que minha filha tinha perdido a máscara. O bairro inteiro começava a lhe enxergar o que antes ela escondia tão bem. No início, foram os telefonemas. Uma tia ligou no dia seguinte, dizendo que não conseguia acreditar no que ouvira, mas que lembrava de detalhes estranhos de outras vezes. O jeito como minha filha sempre falava em cuidar das finanças do pai, como se fosse natural, ou como ela sempre recusava quando alguém sugeria que eu mesmo resolvesse algo no banco. Depois um primo comentou que ouvira de vizinhos histórias sobre compras caras feitas em meu nome, enquanto eu aparecia cada vez mais abatido. Era como se de repente todas as peças soltas se encaixassem diante dos olhos de quem antes preferia não ver. Na padaria, onde eu costumava ir todas as manhãs, senti os olhares demorados. Alguns me cumprimentavam com mais respeito, como se tivessem entendido minha luta silenciosa. Outros me perguntavam diretamente, sem rodeios. É verdade. O que aconteceu? Ela realmente fazia isso com o senhor? E eu, cansado de esconder, apenas confirmava com a cabeça. Não precisava mais me justificar. Os papéis que eu havia mostrado a alguns parentes já circulavam em cópias discretas, como provas irrefutáveis. A cada nova boca que repetia a história, minha filha perdia um pouco mais da credibilidade que tanto cultivara. Houve uma cena que me marcou profundamente. Um vizinho antigo, homem simples que sempre me tratou com cordialidade, parou diante do portão e me disse com a voz firme, o senhor não está sozinho. A gente sempre desconfiou, mas não queria se meter. Agora, todo mundo sabe quem é quem nessa história. Aquelas palavras me deram uma força inesperada. Eu já não precisava carregar sozinho o peso da desconfiança. A verdade agora tinha testemunhas, tinha eco. Enquanto isso, minha filha reagia com desespero. Ligava para parentes tentando se explicar, enviava mensagens longas dizendo que tudo não passava de mal-entendido, que eu estava confuso, mas ninguém mais aceitava suas desculpas. O silêncio que antes era meu agora era dela. O silêncio da rejeição, o silêncio de quem já não é acreditado. A comunidade, que antes a via como a filha dedicada, agora a enxergava como alguém que explorava o próprio pai. O golpe final veio em uma reunião da família mais próxima, convocada por uma tia que sempre teve voz ativa entre nós. Lá, diante de primos, sobrinhos e até vizinhos que serviam de testemunha, eu coloquei novamente os documentos sobre a mesa. Extratos, receitas, contratos. Não havia como negar. Alguns ficaram chocados, outros revoltados, mas todos, sem exceção, olharam para ela com um misto de decepção e reprovação.
Você não só enganou o seu pai, disse uma tia em voz trêmula, mas também enganou todos nós, que acreditávamos na sua palavra. Minha filha tentou responder, mas a voz falhou. Pela primeira vez vi nela não arrogância, mas medo. O medo de ser vista como realmente era. O medo de perder não só a confiança do pai, mas a reputação diante de todos que a rodeavam. Foi nesse momento que percebi algo importante. A vingança já não estava em minhas mãos. Eu não precisava gritar, não precisava agir com violência ou rancor. A verdade exposta à luz do dia era mais cruel do que qualquer punição que eu poderia inventar. O peso da vergonha era insuportável para ela, e bastava observar sua postura curvada, o olhar perdido, para perceber que aquilo já a estava destruindo por dentro. Quando voltei para casa naquela noite, sentei-me na poltrona e fechei os olhos. Pela primeira vez em meses, dormi sem o peso dos comprimidos, sem a opressão do silêncio. A comunidade sabia, a família sabia, e ela mesma sabia. A máscara havia caído. Mas ainda faltava uma última etapa, libertar-me de vez daquilo que ela havia criado. E eu sabia que isso aconteceria em breve. Haveria ainda uma última receita, mas dessa vez escrita por mim, com minhas próprias mãos, sem frascos, sem comprimidos. Uma receita de liberdade. O dia em que decidi encerrar aquele ciclo não foi marcado por nenhuma data especial no calendário. Não era aniversário, não era Natal, não havia visitas programadas. Era apenas uma manhã comum, dessas em que o sol atravessa a janela e a rotina parece seguir igual. Mas dentro de mim havia a certeza de que aquele seria o dia em que eu escreveria, com minhas próprias mãos, a última página dessa história. Acordei mais cedo do que de costume, sem a sonolência pesada que os comprimidos me causavam. Sentei-me à mesa da cozinha com um caderno em branco, o mesmo em que um dia havia anotado receitas da minha esposa, quando ela ainda fazia questão de registrar os temperos de cada prato. Abri o caderno e, pela primeira vez em muito tempo, escrevi algo com a clareza de quem recuperou o direito de decidir por si mesmo. Não eram anotações sobre dívidas, nem justificativas inventadas por alguém em meu nome. Era um plano simples, direto. Encerrar de vez o vínculo que me prendia à dependência e retomar a posse da minha vida. Passei o dia organizando documentos. Liguei para o banco, finalizei o cancelamento de autorizações automáticas, pedi bloqueio de qualquer procuração que pudesse ter sido usada sem meu pleno consentimento. O advogado havia me orientado em cada passo, e agora eu executava tudo com calma, quase como um ritual de limpeza. A cada assinatura que eu fazia, a cada carimbo que o funcionário do banco batia, sentia que o peso saía de minhas costas. Era como se cada carimbo fosse uma corrente se rompendo. À tarde, voltei para casa e encontrei minha filha sentada no sofá, mexendo no celular. Ela tentou iniciar uma conversa, mas eu a interrompi com serenidade. Coloquei diante dela uma caixa pequena, onde estavam todos os frascos de comprimidos que eu havia escondido ao longo das últimas semanas. Os comprimidos que não engoli, que guardei como prova e como lembrete. Empurrei a caixa na direção dela e disse apenas: "Esta foi a sua receita para mim. A partir de hoje, não há mais dose, não há mais controle. A minha receita agora é viver livre." Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos, incapaz de sustentar o peso do próprio ato. Eu não precisava de mais discussões, nem de explicações falsas. As palavras já não tinham poder algum diante dos papéis, das provas, do que a família e a vizinhança haviam visto. O silêncio dela agora não era mais ameaça, era derrota. Naquela noite, preparei meu jantar simples: arroz, feijão, uma carne grelhada. Comi devagar, saboreando cada garfada, como se fosse a primeira refeição em anos feita, com apetite real. Depois peguei o caderno novamente e escrevi algo que não era plano nem prova, mas promessa. A partir de hoje, nenhuma corrente, nenhum veneno, nenhuma mentira vai ditar meus dias. Eu decido. Foi a primeira vez em meses que fui dormir sem comprimidos na mesa de cabeceira, apenas com a lembrança da voz do médico ecoando: "Por que estão te dando isso?" Agora eu tinha a resposta. Estavam me dando para me apagar.
Mas a resposta, embora doída, se transformara em libertação. Dias depois, recebi um convite inesperado. Vizinhos que sempre me viam cabisbaixo me chamaram para um churrasco no quintal deles. Aceitei. Sentei-me entre risadas, o cheiro de carne na brasa, as crianças correndo pelo pátio. Percebi que ainda havia vida ao meu redor, que ainda havia espaço para pertencimento, para companhia verdadeira, para laços que não dependiam de manipulação. Minha filha, agora isolada e alvo da própria vergonha, se recolheu ao silêncio. Não precisei expulsá-la. Não precisei berrar. A verdade, quando escancarada, age como um juiz severo, corrói reputações e redefine papéis. O dela já não era mais o de cuidadora dedicada, mas o de alguém que tentou se aproveitar do próprio sangue. E o meu, finalmente, voltava a ser o de homem livre, dono da própria vida, capaz de escrever sua história. Naquele fim de tarde, ao olhar para o céu avermelhado, pensei que talvez minha última receita tivesse sido justamente essa: transformar dor em força, silêncio em arma, fragilidade em renascimento. Um novo começo sem correntes, sem frascos escondidos, sem medo. Apenas eu, minha consciência limpa e a certeza de que, mesmo tarde, ainda é possível retomar o que nos foi roubado. E foi assim que, depois de tanto tempo, consegui respirar fundo, sem sentir o peso de nada me puxando para baixo. Pela primeira vez em anos, eu não era paciente, não era vítima, não era fardo. Eu era apenas eu.